Benefícios de ser MEI. Olá, tudo bem? Sou Matheus Reis Araújo. Temos como título deste trabalho Benefícios de ser MEI. Somos da Escola Técnica Vasco Antônio Venchiarucci e do curso técnico em administração no terceiro módulo. Temos como participantes deste trabalho Guilherme Fonseca Fernandes, Júlia Grazielli Gonçalo de Brito, Caroline Aide Tavares Marim, Matheus Miguel Barcelos e eu, Matheus Riz Araújo. Agora eu vou passar a palavra para um de meus colegas para que possamos continuar nossa apresentação. Muito obrigado por estar assistindo nossa apresentação. Este trabalho foi realizado com o intuito de auxiliar empresas sem legalização a inserir-se mais facilmente no mercado, como as empresas enquadradas na condição de microempresa individual. Capítulo 1. Conceitos de empreendedorismo. Surgiu no século XVIII na França, chegou ao Brasil por volta dos anos 90. Apesar de demora, a quantidade de novas pessoas que buscam empreender já ultrapassa 5 milhões. Empreendedores são geradores de emprego responsáveis por movimentar a economia no país com habilidades visionárias para os problemas sociais, tendo em vista melhor forma de solucioná-los. O profissional deve ter uma perspectiva diferente do cenário, objetificando a inovação como resultado. Não atua apenas no surgimento de novos negócios, mas sim dentro de empresas já existentes. Empreendedorismo corporativo, intraempreendedorismo ou empreendedorismo interno. O planejamento estratégico originou-se em 1970, refere-se ao processo de transformação organizacional voltada para o futuro, liderado, conduzido e executado pela mais alta administração da entidade, com a colaboração da gerência, supervisores, funcionários e colaboradores. Oportunidades e ameaças para a instituição são a fonte das principais questionamentos. Quais mudanças, tendências ou descontinuidades podem afetar positivamente ou negativamente o sucesso das atividades? Qual a visão de futuro da entidade e essas ideias são compartilhadas por todos? Quais são os princípios ou valores fundamentais que a empresa está disposta a renunciar? Devem ser elaborados orçamentos ou cronogramas de longo prazo, incorporadas receitas, custos, despesas, bem como investimentos. É necessário especificar quais as ações, tempos e recursos necessários para sua implantação. Sua função é construir a partir do momento presente a visão do futuro. Tem a finalidade de colocar-se em uma posição adequada, posicionar-se com perspectiva global. O planejamento estratégico, junto à formulação de missão e visão, ocupa o segundo lugar no ranking das ferramentas mais utilizadas pela empresa ao redor do mundo. Empreendedorismo é a arte de fazer acontecer, antecipar-se aos fatos e ter uma visão futura da organização, transformando sonhos em realidade. Porque algumas nações, grupos sociais, instituições e empresas avançam, prosperam e outras não? Resultante do fato de pessoas não colocarem esforço para correr riscos e tentar criar seu próprio espaço nos amplos espaços abertos que as rodeiam. Evoluir e aproveitar as vantagens, seu progresso é consequência da capacidade de maximizar seu próprio capital humano. A humanidade conseguiu entrar em um período de geração de conhecimentos que poderá dobrar a cada década. De acordo com Dornelas, há dois grandes grupos, os empreendedores por necessidade e os empreendedores por oportunidade, divididos em informal, ganhar dinheiro porque precisa sobreviver, sua informalidade está ligada à necessidade. Cooperado, costuma empreender ligado a cooperativas, por isso é necessário trabalhar em equipe, por conta falta de recursos, baixo risco. Optam por esta modalidade. Individual, este empreendedor é informal, formalizado através da MEI, como a estrutura uma empresa. Franqueado e franqueador geralmente estão à procura de uma renda mensal média junto ao retorno do investimento, enquanto o franqueador fica responsável por construir a rede através da sua marca. Social, tem vontade de fazer algo bom pelo mundo, aliado à expectativa de ganhar dinheiro. Corporativo, utiliza do intraempreendedorismo, ou seja, empreender novos projetos na empresa que trabalha. Público, é uma variação do corporativo para o setor governamental. Do conhecimento, usa profundo conhecimento em determinada área para obter faturar. De negócio próprio, procuram satisfação pessoal, autonomia financeira e querem deixar um legado. Bom,
Agora vamos falar dos tipos de empreendedorismo. Segundo Dornelas, existem três tipos de empreendedorismo, que são o empreendedorismo social, o sustentável e o corporativo. O nosso empreendedorismo social, sua missão de vida é construir um mundo melhor para as pessoas, envolver-se em causas humanitárias de todos os tipos, e é o único que não busca desenvolver patrimônio financeiro. No empreendedorismo sustentável, a geração de lucro é combinada ao desenvolvimento responsável do meio social e do meio ambiente. No empreendedor corporativo, tem necessidade de se renovar, inovar, criar novos negócios. Geralmente são cometidos de capacidade gerencial, incluindo os conhecimento de ferramentas administrativas e assumir riscos. Tal inovação acontece em empresas já estabelecidas no mercado, aquelas empresas que já têm um tempo de história, que já estão há um bom tempo no mercado, em que um indivíduo ou um grupo de pessoas, uma equipe, tentam aperfeiçoar algo que já dava um lucro para a empresa, que ou a criação de organização ou setores novos, que ou até exercer ações que incentivem a criatividade dos próprios colaboradores para que a empresa possa prosperar. Agora vamos falar dos tipos de empreendedores, que são divididos em cinco, segundo Renato Ribeiro, sendo eles o cético, o imitador, o determinado, o conservador e o experiente. Os céticos acreditam que as pessoas podem ser bem-sucedidas se contarem com a sorte e com outras oportunidades. Questiona constantemente o sucesso dos outros, examina outros tipos de negócio e busca entender o motivo de seu crescimento. O imitador é aquele que não busca ter ideias próprias, tentam replicar aquilo que outros já fizeram, copiam planos de negócios, fazem sites idênticos e tornam-se clones de companhias de sucesso, aqueles que não têm ideia própria, crescem a partir das custas das ideais dos outros, né, podemos dizer. O determinado enxerga a possibilidade do sucesso sem a necessidade de copiar ninguém, ao contrário do imitador. Ainda faz o possível e o impossível para conquistar seus objetivos. Tem a habilidade de aprender rápido e tem a clareza de que os resultados podem demorar. Por isso é focado e resiliente e ótimo em marketing pessoal. O conservador sabe muito bem a gestão do seu tempo, calcular riscos e ser realista. No entanto, ele tem a tendência de não deixar o negócio crescer por insegurança ou medo, porque aquele receio, não tem aquele medo. Esquece de que ao não promover aquela inovação à sua empresa, ele pode ter um negócio que não tenha um alto impacto. E temos também, por último, o experiente, que é aquele que se importa em criar um legado para a vida inteira. Como tem uma carreira longa, passa por todos os estágios de desenvolvimento de um negócio que tem muita experiência. MEI, microempreendedor individual. Por meio da Lei Complementar número 128 de 19 de dezembro de 2008, o governo federal lançou o programa Microempreendedor Individual, que teve com a intenção de incentivar a formalização das atividades de pessoas que trabalham por conta própria e têm um faturamento máximo de 60 mil anual. O empreendedor, ao formalizar o trabalho dele, tem o acesso ao sistema bancário e às linhas de crédito que estimulam o seu crescimento, que ajudam ao crescimento da empresa dele. Aumento no mercado de trabalho, porque ele pode emprestar pequenos serviços a grandes corporações. Porque para uma empresa, uma grande corporação poder receber o serviço dessas empresas, elas têm que emitir uma nota fiscal, ela tem que emitir certa documentação para poder anexar às contas da grande corporação, porque senão pode dar complicações futuras.
Olá, meu nome é Caroline Ede e eu vou falar do processo de formalização. A modalidade MEI microempreendedor individual tem como obrigação principal a formalização para efetuar compras e vendas e, consecutivamente, oferecer seus serviços. Esse critério deve ser o fato de muitos profissionais encontrarem-se na informalidade, ou seja, sem registro. Ao fazer a inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, obtém o alvará de funcionamento municipal junto à licença sanitária. E para que ocorra essa regularização, o MEI não pode ser associado a outra empresa, deve ter mais de 18 anos de idade e ter seu faturamento limitado a R$ 81 mil por ano ou R$ 6.750 mensais, da qual deve ser comprovado pelos registros de venda ou prestação de serviço. E quando esse valor for ultrapassado, é necessário dirigir-se aos órgãos de controle até o último dia do mês posterior. É preenchido, então, o formulário na Receita Federal. E caso o limite anual seja excedido em 20%, estará sujeito a pena de multa relativa ao valor, além de ser desenquadrado a partir do primeiro dia do ano seguinte. Entre os tributos cobrados estão o Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, ISS, no valor de R$ 5,00, R$ 1,00 de Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS, e R$ 31,00 destinados ao Instituto Nacional de Seguridade Social, o INSS, da qual são recolhidos até o dia 20 de cada mês por meio de um carnê emitido no portal do empreendedor. Ainda sobre algumas exigências, a empresa não pode ter mais de um colaborador com carteira assinada, com os encargos e benefícios devidamente pagos, sendo 3% destinado ao Instituto Nacional de Seguridade Social, o INSS, e 8% ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. Alguns passos a serem seguidos. A primeira coisa a se fazer é solicitar o código de acesso no portal do Simples Nacional. Ele é gerado ao informar o CPF, título de eleitor ou recibo de declaração de imposto de renda, além da data de nascimento e CNPJ. Após essa etapa, a certificação informando o registro. E ao ser certificado, fica isento, portanto, da prestação do imposto de renda, o Programa de Integração Social, PIS, a contribuição social para o financiamento da Seguridade, COFINS, a contribuição social sobre o lucro líquido, CSLL, e o Imposto sobre Produtos Industrializados, IPI, além da cobrança do alvará ocorrer somente no mês subsequente. Quanto à contabilidade tributária, são exigidos da empresa a apuração do resultado econômico, se a empresa obteve lucro ou prejuízo, o controle e registro de atos que alterem o patrimônio empresarial, e é importante monitorar o exercício da empresa para que seja evitado o pagamento de multas e queda no lucro. Segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, as empresas brasileiras têm 33% do seu faturamento destinado ao pagamento desses tributos. O imposto de renda junto à contribuição social sobre o lucro líquido, CSLL, correspondem a mais de 50% desse pagamento tributário. O capítulo 3 vai falar sobre as empresas operando na informalidade. Esses dados são relacionados ao Brasil. Então, atualmente no Brasil, diversas empresas estão operando na informalidade. Isso quer dizer que é sem o registro em órgãos governamentais como o CNPJ. Uma pesquisa realizada pelo IBGE no ano de 2012 informa que 38 milhões de brasileiros são trabalhadores informais. Esses 38 milhões estão divididos em categorias, como podemos ver no gráfico a seguir. Então, ele está dividido em 30% são trabalhador do setor privado sem a carteira assinada, 12% são trabalhadores domésticos sem a carteira assinada, 50% são contas próprias sem o CNPJ e 2% são empregadores sem o CNPJ. Também temos uma observação, que é que 2,2 milhões dos postos de trabalho gerados no país em um ano, 1,192 corresponde a trabalhadores de conta próprias, sendo apenas 327 mil com CNPJ. Outros 619 mil refere-se a trabalhadores sem a carteira assinada, 107 mil a ocupações de auxílio família, ou seja, 75% dos trabalhos gerados no país são relacionados
ao setor informal. No gráfico a seguir, podemos ver de uma forma mais visual os dados que foram falados anteriormente. Agora vamos falar sobre o processo de legalização segundo o SEBRAE. Para que uma MEI consiga exercer suas atividades no país, é necessário o registro na prefeitura ou administração regional da cidade onde ela está estabelecida. Também é necessário o registro na Receita Federal e na Previdência Social. Dependendo das atividades que serão exercidas, é necessário também o registro na entidade de classe, na Secretaria do Meio Ambiente e em outros órgãos de fiscalização. Bom, agora eu vou falar os passos para a abertura de uma microempresa. E antes de abrir, é preciso fazer uma pesquisa para ver se não há outras empresas com nomes idênticos ou semelhantes. Feito isso, você vai registrar a empresa na junta comercial ou no cartório de registro de pessoa jurídica. Registrada a empresa, será entregue ao proprietário a NRE, que é o número de identificação do registro de empresa. Ao cadastrar o CNPJ, precisa escolher a atividade que irá exercer. Portanto, antes de fazer sua inscrição do CNPJ, consulte os tipos que não se enquadram. Para os que desejam trabalhar com produção de bens ou vendas de mercadorias, é feito registro na Secretaria Estadual da Fazenda, chamada inscrição estadual, obrigatório para os setores de comércio, indústria e serviços de transporte intermunicipal e interestadual. E agora, os documentos para o cadastro de CNPJ. DOC, que é o documento único de cadastro em 3 vias, comprovante de endereço dos sócios, como locação de imóvel ou escritura pública do imóvel, por exemplo, número do cadastro fiscal do contador, comprovante de contribuinte do ISS para as prestadoras de serviço, certidão simplificada da junta para empresas constituídas há mais de 3 meses, cópia do ato constitutivo, cópia do CNPJ, cópia de alvará de funcionamento, RG e CPF dos sócios, além do cadastro de previdência social, independente da empresa que possui funcionários. Agora a nossa cartilha, mostrando alguns benefícios de ser MEI, como por exemplo o acesso aos benefícios da previdência social, que é o INSS, como exemplo auxílio-doença, aposentadoria e salário maternidade. Com o CNPJ de microempreendedor individual, é possível ter uma empresa cumprindo todas as obrigações legais. A possibilidade de abrir uma conta empresarial em qualquer banco, além dos benefícios que são oferecidos exclusivamente para as empresas. É possível obter uma linha de crédito facilitada com juros baixos em qualquer banco do país. Você poderá vender muito mais pelo cartão de crédito utilizando qualquer maquininha disponíveis no mercado. Você também terá a contratação e registro de um funcionário de forma totalmente legal. Outro benefício é uma contabilidade muito simples, podendo ser feita pelo próprio empreendedor, dispensando gastos extras com contadores. Apêndice. A ser consta o questionário referente à modalidade MEI, bem como seus respectivos benefícios, elaborado pelos integrantes do grupo, da qual pertence aos alunos do terceiro S do curso de Técnico de Administração da Escola Vasco Antônio Venchiarucci. Nome, sexualidade, faixa etária, ocupação. Já ouviu falar na modalidade MEI? Você já conhece esta modalidade? Já ouviu falar do SEBRAE? Já acessou alguma plataforma do SEBRAE? Já acessou alguma plataforma direcionada ao empreendedorismo? Qual dos temas a seguir seria de seu interesse? Qual habilidade a seguir você gostaria de desenvolver? Qual dos métodos a seguir você prefere? Em qual formato? Gostaria de conhecer os benefícios da modalidade MEI? Agora vamos falar um pouco sobre o questionário realizado. O questionário era a modalidade MEI, foi realizado virtualmente. Então, a primeira pergunta foi: já ouviu falar sobre a modalidade MEI? 90,8% falaram que sim e 9,2% falaram que não. A segunda pergunta é: você conhece essa modalidade? 69,2% falaram que sim, 16,9% falaram que não e 3,8% falaram que talvez. A terceira pergunta é: já ouviu falar sobre o SEBRAE? 95,4% falaram que sim, 4,6% falaram que não. A quarta pergunta foi: já acessou alguma vez a plataforma do SEBRAE? 58,5% falaram que sim, 41,5% falaram que não. A
quinta pergunta foi: já acessou alguma plataforma direcionada ao empreendedorismo? 56,9% falaram que não e 43,1% falaram que sim. A sexta e última pergunta foi: gostaria de conhecer mais sobre os benefícios da modalidade MEI? 47,7% falaram que sim, 38,5% falaram que não e 13,8% falaram talvez.